Olá, sejam bem-vindos ao Analistas em Ação. Com o Ibovespa, principal índice da B3, operando perto dos 130 mil pontos, muitos investidores se questionam se ainda é hora de comprar bolsa. Quais ações estão baratas e como encontrar boas oportunidades? Tudo isso você descobre com o analista Murilo Breder depois da vinheta. Olá, Murilo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Caterine. Olá, investidores, e vamos lá para mais um Analistas em Ação. Murilo, recentemente o Ibovespa, renovou sua máxima histórica e até chegou nos 130 mil pontos. E embora recuou, muitos investidores, devem estar se questionando: será que essas ações estão muito caras neste momento? É hora de comprar bolsa ou é melhor aguardar? Qual que é a sua percepção sobre isso? A minha visão é de que uma carteira diversificada de ações é o melhor investimento possível no longo prazo. Inclusive, essa ideia, na verdade, não é minha, não. Ela tem um livro, escrito pelo Jeremy Siegel, um livro que eu já recomendei aqui neste canal. Eu vou pedir para a nossa querida editora colocar a capa do livro na tela de novo aqui, que é Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel. Esse cara passa o livro inteiro provando que a carteira diversificada de ações é o melhor investimento possível no longo prazo, melhor do que qualquer outro tipo de investimento, tá? Então, resumidamente, seguindo essa filosofia, é sempre momento de comprar ações. A grande questão aqui é o quê? Que Bolsa de Valores não é só comprar boas empresas. Eu acho que aqui está um passo acima aqui para os investidores. Não é só sobre comprar boas empresas, é preciso comprar bem as empresas. Quando você consegue acertar esse timing de comprar boas empresas num momento bom, é aí que você de fato deslancha, tá? E isso não necessariamente significa acertar o fundo do poço, acertar o topo, comprar no fundo e vender no topo. É muito difícil fazer isso, Nem a gente que é analista profissional aqui, a gente consegue fazer isso, tá? É muito complicado. Mas se você simplesmente tem controle da seu emocional e não vende na hora do desespero, você já está na frente de muita gente, tá? Óbvio que supondo que não tem mudança nenhuma no fundamento da empresa. Se tiver mudança no fundamento, e aí mesmo com uma queda da ação, se a empresa era boa e não é mais, aí é preciso vender de fato, tá? Então, a bolsa para mim é algo que diz muito pouco, tá? É momento de comprar bolsa o tempo inteiro, mas olhar para o Ibovespa são coisas diferentes. A grande questão é o quê? E nesse programa a gente vai discutir isso, quais empresas que abriram uma oportunidade aí nos últimos dias e semanas e que eu acho que estão descontadas. Muito legal, Murilo, você mencionou essa parte do emocional, que mexe com muitos investidores. E falando em escolher boas companhias, quais são os critérios para escolher uma ação para investir, O investidor precisa olhar apenas para o Ibovespa ou tem outros critérios que devem ser considerados? A pontuação do Ibovespa, ela me diz muito pouca coisa, tá? Eu não acho que deveria influenciar tanto na decisão de nenhum investidor que escolhe as ações a dedo, porque o índice Ibovespa ele é muito concentrado em bancos e commodities, Quase 50% do índice é só esses dois setores. É óbvio que juntando commodities tudo numa cesta só, juntando bancos tudo numa cesta só, mas isso dá 50% do índice. A pontuação do índice ela faz sentido para quem investe em ETF ou para quem tem muito banco ou muito commodity na carteira, porque aí sim o índice seria uma representação mais fidedigna de como é que está o termômetro do mercado, Então, me diz muito pouca coisa, eu gosto muito mais de olhar para as empresas do que olhar para a pontuação do Ibovespa. E existem dois tipos de abordagem que o mercado gosta de fazer bastante. A primeira delas é o top-down e a outra é o bottom-up. O top-down é você vai de cima para baixo, Você olha primeiro como está indo a economia global, escolhe alguns países que você acha que vai performar melhor diante da economia global e dentro desse país escolhe os setores, E você vai descendo até chegar nas empresas. É o top-down mesmo, é de cima para baixo. Agora, o bottom-up, o cenário macro, ele começa a impactar muito menos. Você começa a ligar muito mais para a realidade de cada empresa do que olhar a cotação do dólar, preço do petróleo, enfim, tudo isso impacta muito menos e você está muito mais interessado na história de cada companhia. E quando a gente olha principalmente para as small caps, acho que blue chips, aí sim, top-down faz mais sentido, você ter essa abordagem mais macro, mas o bottom-up nas small caps é algo, por exemplo, que faz mais sentido, porque são empresas pequenas, em relação ao mercado como um todo. Então, isso
muitas vezes o setor dessas pequenas empresas está muito pouco representado no índice Ibovespa. São empresas que são muito pouco impactadas pelo preço, né, do petróleo, às vezes a cotação do dólar. Óbvio que tem small caps que são de fato afetadas por essas variáveis mais macro, mas muitas não são, né? Muitas são pequenas empresas ainda trilhando o seu caminho. Então por isso que o bottom up eu acho que faz mais sentido. É uma filosofia, um método que eu gosto mais, tá? E aí quando a gente vai pela essa ótica de bottom up, a gente pode estar na contramão do mercado, porque pode ser que o Ibovespa esteja na máxima histórica e mesmo assim existem excelentes oportunidades, né, de empresas, porque são empresas ainda que acabaram de fazer IPO, às vezes empresas, né, que passaram por um processo de reestruturação e agora estão recuperando as vendas. Tudo isso a gente consegue encontrar no mercado, né, através do bottom-up. E pode ser o contrário também, né? Pode ser que o Ibovespa esteja lá na bacia das almas e mesmo assim a empresa esteja cara, né? Sob uma ótica de múltiplos, por exemplo. Então, preciso tomar esse cuidado, mas aí eu acho que são coisas diferentes, tá? Porque eu não gosto tanto do Ibovespa por esse critério. Acho que faz muito mais sentido o investidor acompanhar as empresas que ele tem na carteira no detalhe. Eu acho que é por aí que você faz realmente uma gestão de uma carteira bem feita. Dito isso, Murilo, vamos ao que todo mundo está esperando, né? As pechinchas da Bolsa para o investidor aplicar já, agora no curto prazo, né? Eu vou citar alguns setores e companhias que você considera oportunidades que fazem parte das carteiras top 10, small caps e dividendos da Easy Invest Bem Nubank. E você vai me apresentar sua tese de investimento e por que escolheu estas companhias. Está pronto? Sim, só lembrando de citar, que embora eu vá citar algumas empresas que eu acredito que estejam baratas, isso não quer necessariamente dizer que as empresas que eu não citei estejam caras, tá? É que essa é uma dúvida muito comum dos investidores. A gente tem nossas carteiras de small caps, dividendos, top 10, tem fundos imobiliários também agora. E aí uma grande dúvida do investidor é o que eu compro, né? Porque tem a carteira inteira, às vezes o cara não quer replicar a carteira inteira, às vezes nem consegue, né, de uma forma tão rápida assim. Então esse programa aqui é mais especificamente abordando como que a gente vai aproveitar esse cenário mais de curto prazo. Algumas dessas empresas que eu acho que são excelentes do lado do fundamento, as ações caíram pra caramba, algumas sem justificativa muito plausível, e por isso que eu acho que são boas oportunidades para o investidor comprar agora, tá? Então, é isso. Então, caso você esteja vendo esse episódio, por exemplo, daqui a um mês, por exemplo, é preciso tomar cuidado, tá? Presta atenção no que eu falei sobre a situação no contexto atual agora de junho, no meio de junho, que é quando esse programa está sendo gravado, e ver se esse contexto se aplica, né, a você que está vendo esse programa no futuro, porque pode ter mudado, tá? Se eu fosse gravar o mesmo programa de empresas com oportunidade de compra daqui a 2, 3 meses, pode ser que eu cite empresas totalmente diferentes do que eu vou falar aqui. Então, é importante deixar esse recado bem claro. E agora sim, vamos lá passar a falar sobre essas empresas aí que eu vejo com uma oportunidade de entrada neste exato momento. Bora lá, então. Só um lembrete também para quem está nos acompanhando, que você pode conferir todas essas companhias que a gente vai falar agora nas carteiras atualizadas da Easy Invest, né, no site do investnews.com.br. Bom, Murilo, então vamos começar pelo setor de shoppings, né? Que foi um setor que que foi muito afetado durante a pandemia, né? Mas agora que tem a vacinação, você considera que teremos uma retomada dos shoppings? E dentro do setor, quais companhias você está enxergando como oportunidade para investidor? O bacana aqui é que não precisa nem ser analista para observar que os shoppings voltaram a ficar cheios, né? Com essa flexibilidade aí. O Dia dos Namorados, por exemplo, foi uma surpresa bastante positiva para o comércio, e a tendência é que isso aumente com o avanço aí da vacinação. O setor como um todo segue muito para trás e é algo que o investidor deve manter no radar, tá? Eu não tenho shoppings nas minhas carteiras de small caps de dividendos, até porque os shoppings não costumam pagar muito dividendo mesmo, e de small cap só teria a Aliança Sonai, que é uma boa empresa, eu gosto, tá no meu radar, né? Inclusive recomendo aqui que os investidores dêem uma olhada no case, mas de nossa recomendação mesmo, nós temos a Multiplan na top 10 do José Falcão. Então, com o avanço da vacinação, né, lembrando que os shoppings aqui no Brasil
É diferente de um shopping nos Estados Unidos. No shopping nos Estados Unidos, o pessoal vai lá para fazer uma compra, literalmente, e voltar para casa. Aqui no Brasil, o shopping é um lugar de segurança, né? De um clima agradável por causa do ar-condicionado. Tem muitos fatores além de compras, né? Muita gente vai no shopping para comer, para ir no cinema. Então, é uma área realmente de lazer. O shopping representa um complexo muito grande, né? Então, é algo que está no gosto do brasileiro ainda. Então, com esse avanço da vacinação, é provável que o setor volte a performar bem daqui para frente. Agora, o risco, né, que o investidor tem que manter no radar é uma volta de uma nova onda, né, de infecções, e entender que esse setor tem bastante volatilidade, tá? E que ele só vai começar a andar de fato quando a vacinação de fato também pegar no bril aí e avançar, entendeu? Então, é algo que o investidor tem que ter paciência e saber que tem bastante volatilidade mesmo. A gente continuando enxergando uma boa possibilidade por longo prazo, os ativos descontados, mas tem todo esse risco aí de oscilação no meio do caminho. E em relação às ações da B3, Murilo, né? No começo do mês, né, o JP Morgan divulgou um relatório que a XP poderia criar uma bolsa de valores, né? Além da CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, autorizar a Mar2 Market, plataforma de gestão de operações financeiras, para ser uma central depositária de títulos. E tudo isso meio que pressionou, né, as ações da Bolsa Brasileira. Como você vê, né, o caso da B3, né, como investimento? Assim, tem um programa da grade do Invest News, que é o Boletim Invest News, que eu participo com a Karina Trevisan. Eu já vinha comentando sobre B3 bastante lá na última semana, e como eu acredito que muitos investidores aqui acompanham também o Boletim Invest News, eu acho que eu vou conseguir ser um pouco mais curto na tese aqui de B3, mas em resumo não faz sentido tanto que a companhia sofreu, acho que o mercado bateu demais, né? Parecia uma mistura de um leve pânico com efeito manada ao mesmo tempo, com essa questão da concorrência, que de fato não se concretizou. Tá? A gente tem sim essa concorrência da market to market no CRA, que não muda em praticamente nada a vida da B3, em questão de receita, de lucro. Além de construir uma bolsa, é algo que demanda tempo, o custo é elevado, nesse sentido parece um monopólio de fato, porque o que é um monopólio, né? Você tem uma rede de saneamento. Faz muito mais sentido ter uma única empresa controlando o saneamento, porque se tivesse duas, ia ter que construir duas redes, ia ficar um negócio muito mais caro. A bolsa é algo parecido, tá? Se tiver mais bolsas, o custo vai ser elevado, tá? E outra coisa, é preciso conquistar a confiança do mercado aos poucos, operacionalmente falando, para só ir ganhando volume de negociação. E sendo que volume de negociação é um fator importante para o mercado. Então, uma nova bolsa, ela vai começar sem volume e sem uma grande confiança. É preciso construir os dois ao mesmo tempo. Isso demanda tempo. A gente já teve várias bolsas no Brasil, tanto que hoje está tudo concentrado ali na B3, tá? Então, enquanto a poeira foi baixando, a B3 conseguiu se recuperar, engatou vários pregões consecutivos aí de alta, e é uma companhia que segue sozinha no mercado, aumentando o seu lucro líquido em mais de 20% na comparação anual. Ela pega na veia a chegada de novos investidores, sendo que a expectativa de retorno em dividendos é de mais de 5% para os próximos 12 meses. É uma combinação rara de crescimento e valor ao mesmo tempo, tá? A B3 ela vem aumentando o dividendo por ação há 4 anos consecutivos. E tudo caminha para que 2021 seja o 5º ano consecutivo de um dividendo por ação cada vez mais crescente, já que nós estamos em junho e pegando o dividendo que a companhia distribuiu já até agora, já foi mais da metade do dividendo que ela distribuiu no ano passado. Então, tudo caminha para 2021 ter um dividendo ainda maior do que 2020. Então, enfim, eu acho que o mercado desesperou e abriu a B3 segue como oportunidade, mesmo com essa recuperação que a gente viu aí nos últimos pregões dessa semana passada aqui. Murilo, como você comentou, acho que no curto prazo não teremos uma nova bolsa no Brasil, né? Mas e se no futuro isso de fato acontecesse, né? Como isso impactaria, né, na B3? Sem dúvida é negativo para a companhia, porque vai roubar a market share dela, né? Vai roubar volume de negociação, né? Isso é negativo. Agora, 2 pontos. Primeiro, que a nossa tese é de que realmente essa nova bolsa deve vir mais para o médio e longo prazo. No curto prazo não deve ocorrer, tá? E o que deve ocorrer, e o que a gente viu ali com a market to market, é realmente novas empresas concorrendo com a B3 em segmentos específicos.
No caso da Market to Market atuando em CRA, não afetou em praticamente nada a receita e lucratividade da B3. Então, segue tranquilo em relação a isso. Pode ocorrer, tá? Pode acontecer mais casos como esse em outros segmentos. É algo para ficar de olho, é um risco para B3. Mas, nessa queda recente, a B3 chegou a negociar a múltiplos de B3 de 2019, quando a companhia, a Bolsa Brasileira, tinha um volume de negociação 40% menor do que tem hoje. Então, é como se o mercado, nessa queda recente de B3, precificasse já um concorrente que tivesse 40% de market share. Né? Isso não faz sentido, não tem nada parecido com isso ainda. E mesmo que tivesse, ninguém vai começar com 40% de market share, vai começar muito abaixo disso. Então, assim, mesmo no pior cenário possível, que tem uma nova bolsa no Brasil agora, eu acho que o mercado deu uma exagerada ali, as ações seguem como uma oportunidade, tá? Bom, Murilo, e agora vamos falar um pouquinho das commodities, né? Neste caso, a Vale, né? O minério de ferro está em alta, mas as ações da companhia vêm andando de lado, né? O que o investidor pode esperar da Vale? Exato. A minha conta mais recente, ela prevê uma distribuição de cerca de R$ 11 por ação da Vale de dividendos para os próximos 12 meses. Então, se a gente pega o preço atual da companhia, que hoje está em torno de R$ 106, isso oscila o tempo inteiro, né? Mas isso dá um retorno em dividendos de 10,5%. Isso é muita coisa. E além dos expressivos dividendos, eu sigo enxergando o valuation da companhia bastante descontado. O preço, claro que o preço atual do minério de ferro ele não é sustentável, ele deve cair mais, deve cair em mais dia, menos dia, tá? É uma questão de tempo, mas é que a grande questão é que o nosso valuation ele já foi feito considerando o preço do minério de ferro a $130 a tonelada. Sendo que recentemente a agência de rating Moody's ela elevou a projeção, a expectativa do preço médio do minério de ferro para os próximos 12 meses para $160. Então, já é acima do que a gente tinha usado no valuation. Óbvio que a queda do dólar acaba puxando, influenciando o valuation negativamente, mas, por outro lado, tem a alta do minério de ferro. Então, a expectativa de dividendos muito fortes, né, e também de um valuation descontado para a Vale ainda continua. Então, para resumir bem, Vale abaixo de R$ 110, como é o que a gente está vendo agora aqui, já está bem barata. Tá? E se ela cair para baixo de 100, aí fica ridiculamente barata. Enfim, eu estou vendendo outras ações para comprar Vale, se ela cair abaixo de 100, porque aí já não começa a fazer mais sentido, tá? Porque fica realmente muito barato. E um detalhe, tá? Assim, a gente às vezes fala, a gente é bem enfático, né, e defende as nossas opiniões aqui, mas é importante deixar claro que, mesmo tendo uma convicção muito elevada sobre algumas ações ou não, é preciso diversificar a carteira. Muitas vezes o mercado vem contra a gente, né, durante semanas, mais de um mês, a gente acredita na tese, mas a ação segue caindo. Então, por isso é importante você manter a diversificação dos ativos, tá? Estou falando isso no caso de Vale, porque tem muita gente que se Vale cair abaixo de 100, o cara vai vender o carro para comprar Vale. Não faça isso, pelo amor de Deus, né? Invista em ações, só aquele dinheiro que você sabe que você não vai encostar nele. É o dinheiro de você no futuro, é você investindo para o eu do futuro, né? Então, enfim, quando você investe em ação, tem que ser nessa pegada. Então, tá aí dado o recado. Muito importante, né, Murilo, lembrar dessa volatilidade também, né, da renda variável. E, bom, falando em dividendos, né, temos também a Copel, né, a perspectiva da companhia é pagar mais de 10% de dividend este ano. Isso permanece? Olha, se a Vale vai pagar muito dividendo esse ano, a Copel pode surpreender ainda mais, porque a minha expectativa é que a companhia distribua 12% de dividendos para os próximos 12 meses. E isso a tornaria uma das maiores pagadoras de dividendos de 2021. Né? E, além disso, assim como o Vale, o valuation de Copel segue bastante atrativo. Ela negocia 0,9 vezes preço por valor patrimonial. Isso não faz sentido. Tá? Até pouco tempo atrás, a Eletrobras estava mais barata que a Copel e agora nem a Eletrobras está mais barato do que a Copel. Hoje a Eletrobras negocia uma vez preço por valor patrimonial e a CEMIG, por exemplo, que é né, que a Copel de Minas Gerais está 1,6 vezes. Então, assim, tá bastante descontado sobre a ótica do preço por valor patrimonial. A grande questão aqui, que vale a pena a gente fazer esse parênteses, é que o investidor mais arrojado tem que ficar um pouco mais atencioso com o Copel, porque as ações elas têm andado de lado
nas últimas semanas, porque tem uma âncora nela chamada BNDES. Né? O mercado está aguardando o BNDES se desfazer de metade da sua posição, então, enquanto isso, o mercado segue com passo de espera e as ações estão ali de lado, esperando o BNDES realmente desovar, sair, né, não sair completamente, vai vender metade da posição, mas é por isso que Copel está um pouco de lado. Agora, sob a perspectiva de quem gosta de dividendos, essas ações de lado aí, negociando a 0,9 vezes preço valor patrimonial, pagando 12% de dividend yield, pelo menos essa é a minha projeção, tá? Segue um prato cheio aí. Mas para quem, né, é mais arrojado, quer ações que vão disparar, tentar, enfim, ganhar já ter um horizonte de investimento mais curto, acho que aí tomar cuidado com o Copel, porque enquanto o BNDES não vender, provavelmente a gente deve seguir vendo aí a Copel um pouco mais de lado. Inclusive, é um debate que eu estou tendo agora. Né? A Copel está muito barata, paga dividendo pra caramba, mas será que vale a pena? Ela está na carteira de small caps e dividendos ao mesmo tempo. Tá? Dividendos, ela segue ali intocável. O azar dela é que na small caps tem muita gente boa, né, de fora da carteira que pode entrar. Então é algo que eu estou ponderando. Será que vale a pena guardar um pouco o Copel no caso de small caps ou vale a pena entrar uma outra empresa no lugar? Né? É uma decisão que eu estou pensando agora, não tomei, não tem nada declarado, mas é importante ser transparente com o investidor, para o investidor também pensar a respeito disso. Se você gosta de dividendos, vai de Copel tranquilamente, que vem bastante dividendo por aí. Se você quer uma coisa mais arrojada, eles têm outras oportunidades além de Copel, no curto prazo. Aguardamos novidades, né, Murilo, sobre essas mudanças aí das carteiras. Bom, e a gente falou das pechinchas do mercado brasileiro, mas e no mercado gringo, quais BDRs, na sua visão, estão atrativos? Olha, tem dois, né? Eu vou falar da Coca primeiro, que é uma queridinha minha e do Buffett ao mesmo tempo. Um abraço pro Buffett, e agora ele é sócio, ele é meu colega e sócio aqui no Nubank. Você está vendo esse episódio, Buffett, um abraço para você. E Coca-Cola, vamos lá. Coca-Cola segue um case bastante interessante. Quando a gente chegou a gravar uma análise de ação só de Coca, aí na época eu comentei que uma companhia que caiu pra caramba durante a pandemia, né? Porque é uma empresa que o volume, as vendas dependem muito, né, do comércio, dos restaurantes abertos. Ela vende mais, né, quando o restaurante está ali aberto, ou quando a balada está ali aberta, do que você consumir refrigerante em casa. Isso é claro, já é um fato já dado. E aí que a gente tem visto uma empresa se recuperando, os Estados Unidos reabriu a economia, a Europa reabriu, e tem mais chão para a Coca-Cola seguir aumentando o volume de vendas, recuperar pelo menos, né? Porque a América Latina está reabrindo só agora e é mais de 20% do volume de venda de Coca-Cola, tá? Lembrando que o Coca-Cola é um grupo gigante, tá? Não tô falando de refrigerante só, tem água, suco, energético, é muito grande. É uma empresa global que 3/4 da receita vem de fora dos Estados Unidos. Só 1/4 vem dos Estados Unidos. Então, você falar que está investindo nos Estados Unidos ao comprar Coca, não é nem por aí não. Você está investindo, está dependendo do avanço da economia global, né? Mas Coca-Cola segue um case bem interessante. É importante também deixar claro que é uma companhia que é muito estável, muito madura. Então, mesmo estando, na minha visão, descontada, não é aquele tipo de ativo que vai disparar, dobrar de preço. Isso não vai acontecer com Coca-Cola, tá? Então, você que é um investidor mais arrojado, também existem outras oportunidades além de Coca. Mas para quem gosta de dividendos, aí também é outro prato cheio. Porque apesar do dividend yield de Coca também não ser muito elevado, ser 3%, nos Estados Unidos isso é uma das maiores pagadoras de dividendos por lá, né? Porque lá os juros é zero. Então, se os juros é zero e você recebe 3% de dividend, é muita coisa. Aqui no Brasil, para a gente não é tanto, né? Hoje já está abaixo da Selic, por exemplo. Mas é uma companhia que vem aumentando o dividendo por ação, pago por ação, há quase 60 anos. Então, se você comprar Coca e esperar e sentar em cima, né, realmente é algo que você vai ver o dividendo por ação crescendo todo ano. E daqui a 10, 20 anos, você vai ficar bem feliz de ter comprado Coca-Cola hoje, se o seu foco é o pagamento de dividendos. Murilo, você falou, né, que o Warren Buffett gosta muito da Coca-Cola, mas parece que o Cristiano Ronaldo não gosta tanto assim, né? Inclusive, essa semana rolou tudo, notícias, né, que ele fez a Coca-Cola
perder 4 bilhões de dólares, né? Mas foi o Cristiano Ronaldo mesmo ou teve outra questão aí envolvida pela qual a Coca perdeu o valor do mercado? É verdade, Caterine. O pai não gosta da Coca. O CR7, o monstro, não gostou. E aí, assim, o que aconteceu? Né? Foi uma queda de 1,6%. Sinceramente, isso é uma queda que é considerada normal, tá? Não é uma queda que a ação despencou, caiu, assim. É uma queda normal de mercado. Isso pode ser ou não que o Cristiano Ronaldo seja motivo dessa queda, mesmo assim não foi uma empresa, não foi uma queda tão forte assim a ponto de todo mundo desesperar, enfim. Acho que quem entende o case de Coca, entende a tese de investimento, aproveitou, porque é um ativo e continua muito baixo, né? Ainda mais agora para a gente brasileiro, né? Porque o dólar tá abaixo, né? Tá em torno de R$ 5. Para quem não tem uma parcela dolarizada na carteira aí, Coca é uma excelente oportunidade de você diversificar seus investimentos. Mas tirando o Cristiano Ronaldo de lado, na verdade, aproveitando essa questão do Cristiano Ronaldo, esse é o grande debate, tá? De Coca, dos refrigerantes de uma forma geral, tá todo mundo caminhando para uma vida mais saudável, para consumir menos fritura, menos açúcar, e a Coca-Cola sabe disso já tem tempo, tá? Então, inclusive, quem aí consome refrigerante deve ter visto aí no supermercado que ela lançou uma nova Coca-Cola sem açúcar, diferente da Coca-Cola Zero. Ela está o tempo inteiro testando, tá, novos formatos, sem falar das outras várias marcas que a Coca-Cola tem dentro do grupo, que não é só a Coca, né? Então, ela sabe muito bem disso e ela está se movimentando em relação a esse critério. É um risco, esse é um dos riscos da tese de Coca, de todo mundo virar fitness, né, e não beber mais refrigerante, mas a Coca-Cola sabe disso e está se movimentando para resolver esse problema também. E para quem gosta de ouro, né, temos a Aura 33 também, né, nessa lista de oportunidades. Esse é um case que eu rasgo muito elogios, porque enfim, eu nunca tinha encontrado um case nessa estrutura, porque é uma empresa que é uma small cap que deve dobrar de tamanho, pelo menos essa é a projeção dela até 2024, dobrar a produção de ouro, né? E ela gera tanto fluxo de caixa, né? Acho que isso que é o legal, não é lucro, né? Não é EBITDA, é geração de caixa mesmo, é o dinheiro que sobra ali na companhia. É um fluxo de caixa positivo e crescente, que ele é tão grande hoje que ele é capaz de autofinanciar esse crescimento da companhia, sem a empresa ter que captar dívida, por exemplo. E ainda sobra para pagar dividendos. Então, é uma empresa que tem proteção ali do ouro, né? Porque é muito atrelada à performance do ouro. Então, se o mundo, enfim, se vier uma nova pandemia aí, enfim, não precisa nem pandemia, né? Estou exagerando aqui nesse caso, mas sempre que tiver alguma crise global, o dólar deve sofrer, né? O ouro é sempre o último da fila. Então, a Aura Minerals traz essa proteção, e sem falar que a partir de 2022 a projeção de pagamento de dividendos começa a ficar bastante interessante. A gente está falando aí de possivelmente a Aura pagando em cerca de 5% de dividend yield, né? Então, é um case bastante interessante aí, que eu tenho na carteira de Small Caps e segue uma recomendação de compra aí para os ativos Aura 33, tá? E outra coisa, o mercado segue, apesar da queda do dólar, que também afeta negativamente a Aura Minerals, mas o mercado está revisando para cima o preço do ouro e do cobre. Tá? Que a Aura Minerals é mineradora de ouro, mas tem cobre ali no meio também. Então, é um fator que, assim como o Vale, né, se contrabalanceia. Vale a ação, o dólar caiu, mas a expectativa do preço do minério de ferro subiu, e aqui no caso de Aura Minerals, o dólar também caiu, afetando negativamente, mas a expectativa do preço do ouro e do cobre subiu e acaba equilibrando um ativo que segue ainda bastante descontado na minha visão e traz uma defesa para o portfólio muito difícil de se encontrar, tá? Muito legal, Murilo, né, essa questão da Aura, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o CEO para a nossa série de Small Caps, né? Tem a matéria no site do Invest News, onde você pode conhecer um pouquinho dessa história, de toda essa estratégia da companhia. Bom, e essa foi a análise fundamentalista do Murilo Breder, e agora vamos para a análise gráfica que o Caroni preparou. Bora conferir. Bora! Vamos aqui dar uma conferida na referência da Coca, da Vale, da Copel. E na tela a gente já começa com a referência da Coca. Não muda muita coisa da última vez que a gente falou, né? Que a gente percebe que na visão de longo prazo
O papel já teve aí uma bela pernada de alta e que atualmente o ritmo passa longe de ser esse ritmo. Isso aí você está olhando em 1980 até meados de 2000 e desde então o papel segue muito estagnado. Você vê que ele está quase na mesma faixa na crise do ano passado, né? Ele chegou a cotar no mesmo valor que ele era cotado em 1999, mais ou menos. Então, assim, não tem uma perspectiva gráfica muito otimista. Quem quiser melhorar um pouquinho, apesar do comportamento ser bem mais lento do que a gente viu lá no passado, esse seria aí o esperado a partir de 2010 aproximadamente em diante para o valor atual. Tá? Tem espaço sim para alta, assim como tem para correção. Então uma região um pouquinho mais complicada. Se pontuar o suporte na média 9 do mensal, aí a visão continua ainda sendo positiva, por mais que seja de uma forma um pouco mais lenta. E para Vale, o papel segue sendo uma referência já faz tempo, né, graficamente com uma visão mais otimista no longo prazo. Isso aqui uma figura de alta, né, enorme dentro de um contexto de anos para formar. Depois novamente junto com a crise aqui e uma pequenininha que deu sinal de entrada por volta de uns R$49, lembrando que é ajustado, né? Quando ele tinha dado esse valor aí era outro, e buscava quase R$106, que já bateu há uns 2, 3 meses atrás. Ele tem uma outra projeção mais otimista, de fato, que é na casa dos 160,89, mas ele não precisa ir necessariamente em linha reta até lá, tá? Ele pode corrigir, você pode ter movimento saudável, né, para o ativo respirar, devolver um pouquinho parte dos ganhos para continuar configurando topos e fundos ascendentes na visão longa. Com relação ao Copel, não tem muita novidade. A referência aqui tem pouco upside se considerar o canal que o papel vem respeitando desde 2001, 2000. Né, a faixa aí de suporte veio alguns anos atrás, na crise, você vê que ele nem conseguiu chegar na crise nesse nível, ele parou na faixa central, essa tracejada é a faixa central da amplitude desse canal e ele veio certinho aqui e reagiu. Então, não tem muito espaço, tá? Tem aí, você está falando aí de uns 25%, mas um canal como um todo de aproximadamente 235%. Então, proporcionalmente ao canal, não é algo assim tão expressivo. Lembrando que daqui a pouco vai estar à disposição de vocês aí a atualização da carteira semanal, tá, pessoal? Muito obrigada, Hugo, pela sua participação no Analista Sem Ação. E agora, o momento mais importante do programa, as perguntas de vocês. Murilo, o Carlos Bolonetti, ele questiona sobre como escolher a ação de uma companhia, né? Se devemos escolher a que tem menor liquidez, porque gera um maior retorno. É o caso, por exemplo, de Copel, CPL6, né? Ou a Copel Agility, né? CPL11. Ô, Carlos, você vai sempre na mais líquida, tá? Porque você quer evitar qualquer dor de cabeça. A ideia é que você consiga comprar e vender a ação sempre que precisar, e por isso a mais líquida é sempre mais interessante, tá? Não deveria ter nenhuma diferença de preço. A companhia é a mesma, então, mesmo que o ativo tenha menos liquidez, as duas ações deveriam se movimentar juntas. Como na prática existe uma diferença de liquidez, então a gente costuma ter a diferença de alguns centavos de uma para outra. Inclusive tem muitos fundos aí que costumam operar essas distorções. O nome disso é arbitragem, né? Porque não deveria ter diferença, mas na prática tem. Então você pega um fundo de long and short, por exemplo, long and short é um fundo que tem posições compradas em ação e vendidas em outras. Então BBDC3 com BBDC4, né, que são as duas ações do Bradesco, elas costumam ter uma diferencinha padrão entre elas de centavos. Quando essa diferença abre muito, um fundo de long and short ele pode se aproveitar e comprar BBDC3 e vender BBDC4, por exemplo, entendeu? E ele ganha essa diferença de centavos sempre que ele vê essa distorção. Mas, em tese, não deveria ter, tá? Você vai sempre na mais líquida. Na minha carteira eu tenho o Copel 11 e no caso, o Copel 11 é uma exceção, porque ela ainda está com volume de negociação abaixo de Copel 6. Mas é porque o volume está tudo travado lá no BNDES, que ainda não vendeu, né? Então, quando o BNDES vender, né, deve destravar bastante o volume de negociação de Copel 11, e uma vez que isso aconteça, o mercado todo deve puxar, né, migrar o volume de fato para as units, tá? Então, por isso que eu acabei colocando o Copel 11,
Por enquanto, o volume de negociação segue abaixo de Copel 6, mas eu entendo que isso deve mudar em algum momento aí, nos próximos meses, tá? Mas, vias de regra, vá na ação mais líquida para você evitar qualquer dor de cabeça em relação à liquidez. E temos também a pergunta, né, do Diógenes Damasceno. Ele questiona se com o Ibovespa em alta, né, perto dos 130 mil pontos, isso influencia as companhias que pretendem fazer abertura de capital, IPO. Diógenes, influencia sim, tá? Na verdade, tem vários fatores, é muito difícil falar que Ibovespa em alta seria um desses fatores, mas por que né? Tem que pensar um pouco mais aqui. Pensando que o Ibovespa é uma média do mercado, enfim, já critiquei o Ibovespa aqui falando que ele não é uma média tão boa assim, porque ele é muito concentrado em alguns setores, mas enfim, né, é o principal índice de ações que a gente tem aqui no Brasil. Então, se o Ibovespa está em alta, então a maioria das ações estão em alta, significa que muita gente ganhou dinheiro, muitos fundos, investidores, e quando você tem novas oportunidades, né, de bolsa, de ações, de fazendo IPO, fica atrativo, né, você se desfazer de uma empresa que subiu muito para comprar uma outra que está chegando na bolsa agora, né, isso é algo interessante, mas é algo muito mais complexo do que isso, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de construção civil. O Brasil é um dos maiores, uma das bolsas, eu acho que é a bolsa do mundo inteiro que tem empresas de construção civil, tá? É o Brasil, uma das que mais tem. Não sei se é que mais tem exatamente não, mas tem bastante. Então é um setor muito saturado. Para uma empresa de construção civil fazer a IPO hoje na bolsa, ela precisa tirar volume de negociação das outras empresas do mesmo setor. Então, tem essas nuances setoriais também, só para dar alguns exemplos, tá? Então, sim, impacta, mas vai muito além disso. Bom, pessoal, estas foram as perguntas desta semana. Mas se você tem outras dúvidas, não esqueça de deixar aqui nos comentários do vídeo ou pelas redes sociais do Invest News. Assim, os analistas podem responder nas próximas edições. E o programa fica por aqui. Lembrando que o Analista Sem Ação vai ao ar todo domingo às 9 horas. Então, não deixe de conferir todas as novidades sobre o mercado de ações. Murilo, muito obrigada pela sua participação no programa. E bora comprar ações, né? Vamos comprar ações, sempre comprando cada vez mais. O jogo aqui é de longo prazo. Quanto mais ações a gente detém em carteira, melhor. E vamos para frente. Muito obrigado aí pelo carinho de todos e até o próximo Analistas em Ação. Um abraço. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima, pessoal!